Bom, agora a gente vai fazer então a explicação a respeito da fabricação de vinho. Lembrando, né, que o vinho, diferente do conhaque que a gente acabou de falar, o vinho ele já não vai passar pelo processo da destilação. Alguns métodos de fabricação de vinho até se utiliza a destilação, mas no geral o vinho ele vai ser fabricado a partir de uma fermentação. Então, como que são os passos, né? Primeiramente, existem regiões, e existem locais onde certos vinhos ou certas castas, uvas no caso, são produzidas com maiores qualidades e apresentam certas características. Então o vinho ele é produzido a partir de uvas, e essas uvas muitas vezes elas estão inseridas em um terroir. O que que seria o terroir? O terroir é o ambiente em que ela está inserida, tanto em relação à temperatura quanto ao tipo de solo, né. Aí já entra a nossa área relacionada aí à produção, no caso da uva. Então, alguns tipos de uvas possuem características em relação aos seus açúcares, né, o tempo em que ela vai passar na parreira, na videira, ela vai produzir um número de açúcar. E esse é o que é o mais importante para o nosso processo fermentativo. A uva ela vai ser colhida, ela vai ser esmagada, vai ser descascada e dependendo do tipo de vinho que ele vai produzir, vai ter então, os vinhos entre o branco, o tinto e o rosé. Se é um vinho branco, ele vai ser retirado as cascas e a maturação dele vai ser somente com aquele suco, o mosto que é chamado. Se nós temos um vinho tinto ou um vinho rosé, a fermentação vai passar com as cascas, com a casca, né, a separação. E a fermentação, o que que vai ser essa fermentação? A fermentação ela é igual para todos os processos de formação da bebida. Para fermentar, eles precisam do carboidrato, eles precisam do açúcar. Então, a uva, ela vai ter esse carboidrato produzido ao longo do seu ciclo. Esse açúcar que está presente nela, está presente nesse caldo, né, no mosto da uva, ele vai ser o quê? Ele vai ser consumido a partir de leveduras, e as leveduras elas consomem o açúcar para a produção, então, do álcool. O álcool e também do gás carbônico, por isso que no processo de fermentação tem aquela formação das espumas. E aí o vinho, ele pode ser é, envelhecido tanto em barris de inox ou em barris de carvalho. E isso vai determinar algumas características do vinho, inclusive o seu sabor, se ele vai permanecer e manter as questões mais frutadas ou mais relacionadas a um envelhecimento mesmo no barril de carvalho. Então, a gente tem que, para o processo de bioquímico em si, né, a gente vai ter, além da parte de amadurecimento, o engarrafamento. O engarrafamento também é um processo em que esse vinho já pronto, depois de um tempo de envelhecimento, ele vai para uma garrafa e ele será consumido a partir do momento em que a pessoa adquire, ela pode guardar. Existem vinhos reserva, gran reserva, ou vinhos mais jovens, né? Então isso tudo vai dizer o quanto tempo ele pode ser guardado ou não, porque se ele for guardado por um tempo por um vinho que não é de guarda, ele pode perder as características de acordo com essas composições químicas dentro dele. E aí a gente tem, né, que a bioquímica, novamente, ela está relacionada com o quê? Com o açúcar produzido, no caso da uva, assim como o conhaque, a uva é o que produz o vinho. A partir desse açúcar da fruta, eu tenho a fermentação alcoólica, né? Então eu tenho fermentações naturais, eu tenho fermentações das leveduras, eu tenho qualidade dessas leveduras, que no caso vai ser adicionado essa levedura para a fabricação do álcool. E aí depois ao final você tem a produção então de uma bebida alcoólica, que vai ter corpo, que vai ter características ímpares. O vinho ele pode ser de diversas formas, a partir de diversas castas. A gente tem Cabernet, a gente tem Merlot, a gente tem Syrah, a gente tem o Taná, tem um Pinot Noir, você vai ter aí um Petit Verdot, você vai ter alguns vinhos brancos, como um Chardonnay, um Sauvignon Blanc. Também existem alguns vinhos verdes de algumas regiões de Portugal. Temos o vinho do Porto, que é de uma região de Portugal. Temos os espumantes derivados
né, também da fermentação natural, e aí a gente tem a champanhe, que é de uma região da Espanha, da França, desculpem, que é da região de Champagne. Para chamar champanhe precisa ser produzido naquela região. Então, além, né, da casta, a gente tem essa questão do terroir, que é a região em que ele vai ser produzido. Então, a relação nossa está dentro da produção, no caso da uva, e a fermentação a partir do consumo do açúcar pela levedura e a fabricação do álcool a partir desse consumo. Os alunos participantes do grupo foram o Júlio, o Bruno, a Elisa, o João Victor, a Larissa, o Bruno, a Graziele e o João Victor Martins.